Então, o que a gente vai ver nesse vídeo é a oportunidade que te faltava para você começar a ganhar de 6 a 15 mil por mês. Né? Então, assim, a gente vai falar hoje sobre questão de oportunidade, porque eu vejo que muitas pessoas acabam procurando a oportunidade no mercado, né? Eu sei disso porque, assim como eu converso com as pessoas aqui pelo Instagram, enfim, o que eu recebo muito? Eu recebo assim, Mari, mas eu não encontro oportunidade no mercado. Eu não encontro oportunidade, não tenho oportunidade no mercado. Cadê as oportunidades do mercado? Então, o que a gente vai tratar aqui é justamente isso. Eu vou trazer a oportunidade que faltava para você começar a ganhar de 6 a 15 mil na engenharia civil. Certo? Então, assim, por que eu acho tão importante trazer isso aqui para a gente estar conversando, tá? É por causa que é o seguinte, muitas vezes o que nos trava de ir para frente é a questão de a gente trabalhar isso daqui, a mentalidade. E eu falo isso para vocês por quê? Porque eu já atuava nessa área, né? Eu já tinha toda essa parte técnica, mas o que me fez deslanchar no mercado foi realmente a gente trabalhar o nosso mindset, né? A nossa mentalidade sobre que a gente é possível sim de ir para cima do mercado e ter esse tipo de faturamento. Então, o que acontece, né? Na faculdade, eu vou ter que falar algumas coisinhas aqui, aí vocês me dizem aí o que vocês acham. Mas na faculdade, né, na maioria, dá para se dizer dessa forma, que não é tratado muito essa questão do empreendedorismo. Vocês concordam? Porque, na verdade, a gente acaba, né, vendo na faculdade muita coisa, por exemplo, do estágio, enfim, de trabalhar para os outros, ou de fazer isso, fazer aquilo, mas não é tratado muito essa questão, por exemplo, é difícil se falar de empreendedorismo dentro da faculdade. Não sei se com vocês foram assim, mas comigo foi, né, foi dessa forma. E a questão é que muitas vezes vocês precisam virar alguma chavinha aí, que eu espero que eu consiga trabalhar com vocês aqui nesse vídeo, né, para vocês virarem isso, para que vocês criem essa mentalidade e que vocês consigam, então, ganhar de 6 a 15 mil e também trabalhar de qualquer lugar. E uma coisa que me perguntaram, me mandaram mensagem aqui no Instagram, Marielle, o que você fez depois que você se formou, né? Você saiu da faculdade, o que você fez para você chegar aí? E aí eu vou falar para vocês, gente, na verdade, o que aconteceu? Conforme eu falei para vocês, eu saí da faculdade, qual que era o intuito de eu sair da faculdade? Eu arranjar um emprego em algum lugar. Então, eu queria arranjar um emprego em obra, então já começo por aí, porque eu só via obra, né, como uma oportunidade de eu estar ali trabalhando na área como engenheira civil, porque eu achava que para ser uma engenheira civil reconhecida, eu teria que trabalhar em obra. Eu tinha essa mentalidade. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com algumas construtoras, incorporadoras, mandava e-mail todos os dias e não tinha retorno, né? Mandava e-mail, olha, eu fiquei acho que um mês mandando vários e-mails para vagas, mandava, nossa, para vaga nem da cidade que eu estava mandando. E a questão é que eu comecei dessa forma, depois disso eu fui entregar alguns currículos até que eu consegui um emprego, né, em canteiro. Mas o que acontece? A questão é que eu comecei assim, como a maioria está aqui, provavelmente, tem muitas pessoas chegando, mas muitos acabaram de se formar, muitos são recém-formados e está nessa mesma questão. Então, eu vou passar aqui para vocês a oportunidade que falta para vocês chegarem a esse nível, né? E eu vou dar dicas aqui muito importantes. Então, assim, eu não vou falar aqui sobre vagas de emprego, tá? Eu vou fazer melhor. Eu vou falar aqui para vocês justamente o que vocês precisam fazer para ter ganhos de 6 a 15 mil. Então, isso não vai depender do mercado. Se você está procurando a oportunidade, você achou agora mesmo. E essa oportunidade, sabe o que é? Você mesmo. Então, você não vai ficar procurando, no caso, a gente não vai falar aqui no caso de você ficar dependendo do mercado para conseguir uma oportunidade de trabalho, né? Ou até mesmo de ganhar experiência, de ganhar de 6 a 15 mil. A gente vai mostrar melhor, a gente vai mostrar essa oportunidade aqui para você começar já a atuar em cima disso, para que você alcance isso muito mais rápido do que você imagina, tá? Então, assim, eu falo para vocês que essa área de engenharia civil de custos, eu já estou aí um tempo nela,
né? Eu sempre falo aqui, gente, é um mercado inexplorado, até por isso que o nosso workshop se chama Engenharia Inexplorada, um mercado totalmente inexplorado, e essa já é uma baita oportunidade. Então, já para começar por aí. E eu chuto, tá? Em questões assim de dados, eu chuto, tá? Que entre os engenheiros civis que se formam, enfim, menos de 5% dos profissionais conhecem a fundo dessa área e atuam com essa área. Então, olha só, gente, quanto menos profissionais a gente tem no mercado, mais fácil é para vocês se destacarem e chegarem a ter ganhos de 6 a 15 mil, que é o que a gente comenta aqui, porque realmente 5% ainda chuta um valor alto, né? Uma margem alta de profissionais que atuam nessa área. E eu falo para vocês a questão de que você tem que criar a sua própria oportunidade. Então é importante a gente trazer aqui, porque não é esperar, né, o mercado aparecer para te dar uma oportunidade. Não, gente, vocês têm que ir para cima. E isso depende só de vocês. Se vocês fizerem o que precisa ser feito, vocês conseguem isso com certeza. E eu vou falar aqui, inclusive, até de um livro, que é esse livro aqui, ó. Esse livro. Alguém já leu esse livro? A Boa Sorte? Gente, o que que fala nesse livro? Eu acho que se encaixa totalmente aqui para a gente trabalhar essa questão da mentalidade, tá? Esse livro é bem fininho, né? Assim. E ele é bem curtinho, ele é bem legal. Eu indico a leitura aí, por quê? Porque é o seguinte, esse livro, o que que ele fala? Ele fala que tem a sorte, né? Que no caso você fica esperando a sorte, e tem a boa sorte, que é você se preparar para a oportunidade. Então, o que esse livro quer dizer? Conta uma história aqui, né? Muito bacana, só que resumindo aqui para vocês, ele quer dizer o seguinte: que as oportunidades sempre estão aí. As oportunidades estão no mercado todos os dias, todas as horas. Hoje está acontecendo várias oportunidades de mercado. Só que você não consegue, as oportunidades estão aí, mas você não consegue ver porque você não está preparada para elas. Porque se você estivesse preparado, né? Se você já tivesse preparado o ambiente para poder chegar e exercer e pegar a oportunidade, né? Agarrar e ir para cima, só depende de vocês, né? Tem as frases motivacionais e tudo mais, mas quando você lê o livro que conta uma história ali, você vai entendendo e você fala assim, poxa, pior que é verdade. Então, eu falo para vocês, muitas vezes não é esperar as borboletas virem se a gente não está arrumando o nosso jardim. A gente precisa arrumar o nosso jardim. E a oportunidade, gente, está aí. Só ver quem se prepara para elas realmente. E eu falo para vocês que aqui na Engenharia Civil de Custos, a questão é que não tem engenheiros. E muitos aqui podem pensar da seguinte forma, Marielle, mas essa é uma área que você comenta, né? Que é uma área que tem poucos engenheiros, realmente, mas a questão é que eu não me sinto capaz com o que eu tenho hoje, mas eu vou dar dicas aqui para vocês. Mas vocês podem falar assim, Marielle, eu não me sinto capaz realmente de exercer uma profissão dessa, eu preciso ter experiência. Então, a questão é que vocês precisam se preparar, mas a questão de se preparar depende justamente de vocês e não do mercado. Então, vocês conseguem. E sabe por que vocês conseguem? Ainda mais numa área dessa que eu gosto de falar aqui para vocês, é que você precisa basicamente de um projeto, você precisa de uma obra, você precisa de um projeto. E você precisa ser bom de exatas, e eu acredito que se vocês aqui fizerem engenharia civil, vocês são bons de exatas, né? Vou falar para vocês que eu entrei na engenharia civil porque realmente eu me identificava com a área de exatas. Então, era, né, não era tão boa em geografia, português, história, mas matemática e física eu ia bem. Então, por isso que, né, fui para o caminho da engenharia. Então, vocês precisam de um projeto, ser bom de exatas e seguir basicamente um passo a passo. E muitas vezes as pessoas não se sentem capazes, né? Por exemplo, mas eu não tenho confiança em mim. Gente, eu vou falar para vocês, na engenharia civil, a gente vê tanto cálculo integral. Vocês lembram daqueles cálculo integral? Vou falar para vocês que eu já repeti nessa matéria de cálculo integral. Não sei se alguém aqui, né, acaba se identificando, mas eu repeti. Eu fui o tipo de aluna dentro da faculdade que eu levei 6 anos para concluir engenharia civil. Então não pensem assim, que só quem é, né? Não, gente, eu sou assim, igual que nem vocês. Só que a questão é que se vocês conseguiram, né, passar por cálculo
integral, o que a gente viu na faculdade, vocês acham que vocês não conseguem, que vocês não são capazes de pegar e atuar nessa área que existe cálculo? E, gente, quando eu falo cálculo, que né, tem que ser bom de exatas, é a questão ali, matemática básica. Mas é a matemática básica, gente. É a questão de você calcular uma área, é a questão de você multiplicar. É coisa tipo assim, não tem nada absurdo. Meu Deus, gente, se vocês foram capazes de se formar em engenharia civil, se vocês foram capazes, no caso de passar em cálculo integral, o que é engenharia civil de custos para vocês, gente? Sério, é uma coisa assim que sim, vocês são capazes. E a gente acaba se trollando muito em achar que a gente não é capaz de chegar lá e fechar contrato desse tipo. Ah, eu vou levar anos de experiência. Não, gente, não é anos de experiência. Vocês querem um exemplo aqui? Vou dar o exemplo de uma aluna nossa que era recém-formada em engenharia civil. Ela tinha acabado de se formar em engenharia civil. Ela tinha ali 2 meses ou 3 meses já de formada. E ela fechou um trabalho nessa parte do estudo preliminar de custos e ela já fez em 3 dias R$ 800. E aí, gente, é uma recém-formada? Então, assim, é uma recém-formada, né? Que, no caso, vamos supor ali que uma semana ela levou, mas foi ali mais ou menos uns 3 dias, mas mesmo assim, é algo que você pegou aquele primeiro serviço, primeira vez, e você colocou em prática. Claro que o primeiro trabalho você sempre vai demorar um pouquinho mais, porque você nunca fez aquilo. Então acontece isso. Mas a questão é, você vai aprimorando. Então tenho certeza que se ela pegasse hoje para fazer o mesmo serviço, ela levaria talvez um dia e meio, né? Porque você vai pegando o jeito da coisa e tá tudo bem. Então, o que você precisa? Você precisa de uma obra, você precisa ser bom de exatas, né? Engenharia civil, gente, pelo amor de Deus, acredito que vocês sejam bom de exatas. E exatas, assim, tem uma coisa legal de eu falar aqui com vocês. É engraçado, né, que a gente trabalha nessa área de engenharia civil de custos e o que acontece? O pessoal acha que a gente sabe fazer as contas de cabeça. E, gente, na verdade, não tem isso. O bom de exatas é assim, a lógica mesmo. Isso multiplica por isso, então preciso diminuir aquilo. Então, né? A questão é que muitos acabam pedindo para a gente calcular as coisas de cabeça, mas não é bem assim. Então, gente, é assim, coisa simples. Tem um outro aluno também, mesma coisa. Ele já entendia um pouco da área, né, de engenharia civil de custos, mas só para vocês verem que, eu não sei se vocês estão percebendo, mas essas pessoas, elas estavam preparando o jardim para realmente as borboletas virem. Então, tem um outro aluno nosso que já conhecia um pouco da área, só que em outro segmento. Então, quem me acompanha aqui sabe que eu atuo em áreas, né, no caso de residenciais. Então, obra residencial é o meu foco, tanto casa, prédios, condomínios, né? E esse aluno era de outra área, não era da residencial. Ele já tinha uma ideia. Enfim, quando ele estudou ali o passo a passo, o método e tudo mais, ele pegou, teve uma oportunidade, ele realmente pegou e fez 5.000 em uma semana com o passo a passo, e ele não era da área. Então, assim, era de outro segmento, melhor dizendo. Ele era da área, mas de outro segmento, mas acaba mudando tudo, né? Então, só para vocês terem ideia. E aí eu pergunto para vocês, será que foi sorte? Ou será que foi aí a boa sorte? O que vocês acham? Será que ele se preparou para realmente a oportunidade de chegar para ele? Então, assim, imagina que hoje tem uma pessoa te falando assim, olha, eu preciso de um estudo preliminar ou eu preciso de um orçamento executivo, enfim, chega para você, tem quem indicar? E aí a questão é que ou você indica outra pessoa ou você fala, eu faço esse tipo de serviço, eu estou preparada, né? Você fala internamente, né? Eu vou fazer esse tipo de serviço porque eu estou preparada e eu já preparei o meu jardim, então esse serviço vai ser meu. Então é totalmente diferente, né? E uma coisa muito legal para eu falar aqui para vocês também é a questão do seguinte: muitos aqui podem falar, Marielle, você indica, né, se preparar, estudar, enfim, mas a questão é que eu estudo, eu vou para o mercado, eu dou meu máximo, estudo todos os dias, estou melhorando e eu não consigo oportunidade no mercado e eu só fico ali treinando e não me acontece nada. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que é muito importante para vocês, que eu vou fazer uma analogia aqui para vocês, tá?
que é a questão do bot, né? A questão é que quando você só está estudando, vou exemplificar melhor aqui. Vamos supor que você tenha 2 remos, né? Você está num bot e você tem 2 remos. Um remo é a teoria e é o estudo, e o outro remo é a prática. Se você ficar só estudando, estudando, aprendendo, estudando, 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 você só vai malhar um músculo e praticamente você vai ficar dando voltas ali, no caso, em círculo. Então você não vai sair do lugar. Então o que é o ideal, gente? Não é somente estudar. Eu sei que estudar é muito bom, mas para você ir para frente, para você conseguir chegar onde você quer, você precisa estudar e praticar. Estudar e praticar. Então assim vocês conseguem. Então a questão é que muitos acabam focando só na parte de estudar, se preparar e ficar esperando. Quando chegar teu primeiro serviço e você quiser colocar em prática somente na primeira oportunidade que você tiver, não vai dar certo. Então, o que vocês têm que fazer é aprender e já praticar. Aprendi, beleza, tem que fazer isso daqui. Peguei um projeto, tá, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que levantar isso daqui, o perímetro aqui, tirei as conclusões, beleza, fiz na prática, porque é na prática que vai gerar as dúvidas. Então a questão não é só lá estudar, estudar, estudar e não praticar. Então é totalmente diferente. Vocês concordam que é totalmente diferente? É a mesma coisa aqui do que dirigir. Imagine se a gente fosse aprender a dirigir somente lá na autoescola, né? Beleza, né? Nas aulas. Não, gente, tem que ter a prática para vocês assimilarem isso, para vocês praticarem, porque senão vocês não vão para frente. Então, muitas vezes vocês podem estar travados por não ter, por exemplo, um projeto para praticar aquilo que vocês aprenderam. E isso pode ser um projeto qualquer. Então, muitas vezes isso que pode estar te travando, porque você só está malhando essa questão, né, de estudar, estudar, estudar. Mas, gente, a diferença é vocês praticarem isso. A diferença é isso. Muitos engenheiros, né, o que acontece? Vou falar que aconteceu aqui comigo também, tá? Que pode ser que seja o caso aí de vocês, ou se não for, pelo menos já fica como uma dica, né? Mas a questão é que muitos engenheiros acabam, por exemplo, saindo da faculdade ou de uma pós e justamente reclamam isso, porque tem muito essa parte da teoria de estudar, mas daí, beleza, se formou, terminou a pós, e aí? Tem experiência na prática? Então, isso acontece justamente porque só trabalhou um músculo e não os dois, de estudar e praticar. E a questão é que eu já fiz uma pós e não é nem na área a qual eu atuo. Por quê? Porque assim, né? Minha mãe sempre falou, Mari, se precisa estudar, terminou a faculdade, vai fazer uma pós. E lá fui eu fazer uma pós, né, gente? Que a gente fala assim, não, para eu me destacar no mercado eu preciso de uma pós. E, gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim, não é uma pós que vai fazer você se diferenciar. Muitas vezes é aquilo que você já sabe que você fez na prática e você sabe como entregar a solução. Então, não é a pós, muitas vezes, que vai ali te destacar no mercado. Mas, né, como uma boa filha, eu fui e fiz a pós. E eu fiz a pós, gente, em gestão de obras. Então, eu fiz a pós em gestão de obras. Foi bom, mas eu fiz um alto investimento numa pós em qual eu não atuo, não tive essa questão de prática, né? Então, tem essa questão. E também eu levei no certo um tempo para fazer a pós, né? Fora ali a questão do desembolso para fazer uma pós. Então, a questão muitas vezes é vocês analisarem realmente com o que vocês vão preparar o jardim de vocês. Então, é muito importante que vocês sempre lembrem essa analogia do bote aqui, tá? Sempre os dois músculos, estudar e praticar. Senão, pode ser isso que está a engrenagem te impedindo de ir para frente, né? Mas é importante eu trazer aqui para justamente vocês trabalharem essa questão da mentalidade. Muitas vezes é algum insight que vai fazer você mudar e você vai ver, opa, peraí, eu estou errando aqui, eu posso melhorar nisso daqui. E eu falo para vocês que foi realmente na prática que eu aprendi, né? A minha história ainda, a questão é que eu fui chamada para o cargo, né, que apareceu a oportunidade, eu não sabia, eu fui aprendendo errando, que a pior coisa que tem é você aprender errando. É a pior coisa que tem. Então, sabe o que você faz? Você não aprende errando, você aprende com o erro dos outros,
né? Então, se vê ó, o que funcionou, o que não funcionou. Então, essa é a questão, né? Muitas vezes, a forma que você quer se especializar, né, melhorar essa questão, muitas vezes vocês têm que analisar essa questão da prática também, de sempre estar praticando. Então, isso que é importante. E, assim, conhecimento, gente, eu vou alertar aqui uma coisa minha mãe não estava errada, né? Eu fiz a pós, até hoje ela fala às vezes assim, e aí, filha, não vai fazer um mestrado? Eu falo assim, pelo amor de Deus, não dá conta não, não é o intuito agora, né? É bom para quem realmente quer se especializar, enfim, mas eu já estou tendo resultados muito satisfatórios com o que eu tenho, então não é algo que eu quero, mas a questão, uma coisa minha mãe estava certa, é que conhecimento é algo que vocês nunca vão parar. Se vocês querem evoluir, né? O conhecimento é algo que vocês nunca vão parar de buscar, de investir realmente, de trazer essa educação para vocês, de sempre estarem trabalhando. E é importante eu salientar aqui, não é nem só essa questão de técnica. Eu sei que engenheiro gosta muito de ver técnica, mas muitas vezes a pessoa tem técnica, mas não mudou a mentalidade. Então não adianta nada se você tem a técnica, mas você não tem a mentalidade. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha, a partir do momento, toda a técnica que eu já aprendi errando, mas eu não tinha realmente aquele insight, aquela mentalidade. Então, técnica é importante, mas muitas vezes é a mentalidade que vai te tirar de um nível e levar você para outro nível, né? Então, assim, a coisa que minha mãe estava certa é que a gente sempre vai estudar, sempre a gente tem que buscar conhecimento se a gente quiser estar, né, realmente evoluindo e crescendo no mercado. E eu até aconselho vocês aqui, por exemplo, a quem já tem um trabalho, quem já atua, ou às vezes num estágio, alguma coisa assim, sempre reserva aí um certo percentual aí do seu salário que você ganha por mês para conhecimento. Uma das coisas que mais me fez evoluir foi ler livros. Vou ser bem sincera aqui agora. Ler livros, né? Tem vários em casa. Esse daqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês e que é muito bom. Mas ler livros, realmente, e investir em conhecimento, treinamento. Então, eu já investi muito em questão de conhecimento para evoluir aí o mindset. Então, isso que eu queria que vocês tivessem a visão. O que vocês estão trabalhando hoje? Beleza, se vocês estão fazendo dessa forma, tá dando certo? Não, então muda a rota, você precisa mudar, porque se você continuar do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, vai continuar aquela mesma coisa de sempre. Então, vocês precisam mudar. O que vocês precisam mudar hoje? É mindset? É praticar mais e não só estudar? O que é? Então, vocês precisam ter essa visão. Né? Então, pense sempre no que você pode melhorar. Estejam abertos a mudar. Isso é muito importante também. Porque eu mesma, eu já fui muito resistente a mudanças. Então, é complicado mudança, né? Porque a gente fica já meio assim, a gente fica um pouco resistente. Mas sempre, gente, quando dá um frio na barriga, quando dá um medo, se você passar por isso, você está em evolução. Que a próxima vez que acontecer isso, a próxima vez que, enfim, acontecer determinada situação, já não vai ser mais doloroso daquela forma, já não vai ter mais aquele frio da barriga. Por quê? Porque vocês evoluíram. Então, isso que é legal. Então, assim, para você que você quer se tornar um engenheiro civil, né, que realmente ganha de 6 a 15 mil, não fiquem buscando, muitas vezes, teoria técnica, que muitas vezes o que falta é um insight, algo de venda do seu serviço, como que você trata com o cliente, né? Então, a tua mentalidade. Então, isso é muito importante. Se você quer se tornar a pessoa que ganha de 6 a 15 mil por mês, um engenheiro civil, que trabalha com engenharia, que você realmente sente que o que você faz é engenharia, né? E você trabalhar em qualquer lugar e ter ganhos de 6 a 15 mil, você precisa se tornar esta pessoa, né? Porque se você já fosse essa pessoa, provavelmente, né, você já teria chegado lá. Então a gente precisa ter essa transformação. E às vezes é muitas coisas que a gente não se toca, né? Queria eu estar ouvindo isso, né, quando eu saí da faculdade, sobre a questão de prática, sobre, por exemplo, pós-mestrado, sobre tudo que a gente conversou aqui. Muitas vezes, gente, vocês precisam parar, analisar
a rota de você que eu já fiz até agora. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então, você precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Né? Então, é importante a gente tratar aqui não só a questão de técnica, mas a questão da mentalidade, realmente para vocês conseguirem, começarem a se enxergar aí na trajetória de vocês. Tá? Então, assim, eu comecei dessa forma, enviando currículo adoidado por e-mail, pessoalmente, morrendo de vergonha, e foi coisas que eu estava incomodada de fazer, mas eu estava tendo uma evolução. Então, a gente tem que fazer coisas diferentes. Não estava dando certo por e-mail? Beleza, vou entregar pessoalmente, morrendo de vergonha, mas fui. Tá, cheguei, consegui, cheguei em tal patamar, beleza. Agora, como é que eu faço? Então, sempre trabalhando nessa questão do que eu posso fazer diferente para eu ter resultados diferentes. Certo? Fechou, gente? Muito obrigada aqui, então, pela presença de vocês.